Bom dia, meu nome é Andréia Sendini Nunes, meu RU é 22646664. Eu faço artes visuais na Uninter. Hoje eu vou estar apresentando, meu estágio híbrido do ensino fundamental, Então eu escolhi hoje, a arte moderna. Eu vou estar apresentando hoje sobre o cubismo, Então, o cubismo, ele é um movimento artístico, na vanguardista europeia, que surgiu na França no começo do século XX e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. Então, eles fazem, suas obras hoje, eles fazem em geométricas, para a natureza, que eles gostam tal de estar fazendo obras hoje em cima da natureza para ter para nós hoje estar cuidando do meio ambiente, Então, o cubismo, ele também tem suas obras assim da natureza. Então, o cubismo, ele foi fundado em Paris, como todos sabem, através do renomado artista espanhol, que seria o Pablo Picasso, 1881 a 1973, do francês Georges Braque, de 1882 a 1963. O quadro Les Demoiselles de Avignon, ou As Senhoritas de Avignon, em português. De 1907, a autoria de Picasso é considerado um marco inicial desse movimento inovador. Então, o artista, o Pablo Picasso, foi um artista, que é desse movimento inovador. De modo geral, o cubismo é marcado pela representação das figuras, da natureza. Então, hoje, as obras que eles fazem, do cubismo, então, é marcado hoje, tudo que eles pensam em fazer é marcado para das figuras da natureza, que para esses artistas é importante também, tá falando sobre a natureza. A partir também dos usos, de formas geométricas também nas obras, tem muito das figuras que eles usam geométrica, promovendo a fragmentação e decomposição dos planos e perspectiva. Então, eles fazem suas obras e dentro disso eles têm um plano de perspectiva, de ir além com as suas obras, para fazer as pessoas se conscientizarem mais sobre o meio ambiente, de geral, e ter mais cuidado. Então, eles têm essas pensamento, O artista cubista deixa de ter o compromisso em utilizar a aparência real das coisas, como acontecia durante o Renascimento, A arte cubista é considerada uma arte mental, onde cada aspecto da obra deve ser analisado e estudado de modo individual, Então, para eles hoje, fazer uma obra e tal, eles têm, eles analisam tudo, Eles têm, vamos dizer assim, um estudo para isso, que na verdade é preciso ter,
para parar para pensar e ter um estudo de modo individual. Cubos, cilindro, esferas são algumas das formas usuais no cubismo, que se distingue da arte abstrata pelo uso concreto de todas as formas. Além de Picasso e Braque, outros artistas que ficaram imortalizados com ícones desta vanguarda são Joan Cris, de 1887 a 1927, e Fernand Léger, de 1881 a 1955. As fases do cubismo. O movimento cubista ficou marcado por 3 fases: o cubismo cesaniano, o cubismo analítico e o cubismo sintético, né? Então, por 3 fases: o cubismo cesâneo ou o cubismo pré-analítico, né? De 1907 a 1909, também conhecido por cubismo pré-analítico. Este é considerado a fase inicial do movimento cubista, de 1907 a 1909, onde a principal base era o trabalho de Cézanne, com forte influência da arte africana e devido ao uso de formas simplificadas. As obras de Paul Cézanne, de 1839 a 1906, serviram de inspiração para a consolidação do cubismo, embora ainda não tivessem todas as características que definem o movimento artístico. Alguns conceitos adotados por Cézanne em seus trabalhos foram fundamentais para o que Picasso e outros artistas construíssem o estilo cubista. O exemplo de obra do cubismo cezanniano, o Autorretrato de 1907, que é do Pablo Picasso. Cubismo analítico de 1909 a 1902 é tido como o cubismo puro. É de difícil interpretação, onde as figuras são decompostas através do uso de diversas formas geométricas. Então, né, nessa obra ele tem tudo é a base de forma geométrica, né? E a pintura dele ele não traz traços, né? Não traz aqueles traços fortes de tintura, de pintura. Ele traz traços leves, a forma de pintar é leve, as cores são leves também, não é uma cor assim forte, né? Com forte influência na arte africana, as obras nesse período permeiam os tons monocromáticos, né? Com predominância do verde, marrom e cinza. Além disso, também a necessidade de expressar a natureza de modo simplificado, com linhas retas e uniforme. Então, ele na verdade, ele gostava muito, né? De estar mostrando sobre a natureza, né? Que é isso aí, na verdade, hoje em dia, os artistas que fazem obras deveriam estar mostrando mais esse trabalho da natureza, né? Não, às vezes, pegar lá e mostrar sobre a tristeza, né? O que está acontecendo no país e trazer um pouco também da natureza, né? Trazer alguma felicidade, uma alegria, passar, né? Pra gente também ter mais conscientização das coisas, o que está acontecendo também na natureza, né? Porque sem a natureza, né, não tinha pássaros, então, né, a gente tem que também estar bem, né? Tá bem acompanhando isso. Exemplos de obra do cubismo analítico. Cubismo sintético.
A grande característica desta fase foi a introdução da técnica de colagem. Para reconstruir as imagens que outrora era decomposta, por isso esse período também é conhecido como cubismo de colagem. Ao contrário do cubismo analítico, nessa etapa as imagens passam a manter sua fisionomia, mas de modo reduzido, apresentando apenas o que for essencial para o seu reconhecimento. O principal precursor do cubismo sintético foi Joan Cris, de 1887 a 1927, que também passou a usar uma paleta de cores mais viva e intensas em suas obras. Então, o Joan Cris, ele usava, como os outros, que faziam suas obras, o Joan, ele utilizava mais as cores vivas, que ele achava que ficaria mais intenso nas obras, mais bonito, Então, ele gostava de estar utilizando. Exemplos da obra do cubismo sintético, A guitarra de Pablo Picasso, essa obra ele utilizou suas colagens, Tem colagem, Então as cores não são umas cores assim, cores fortes, cores vivas, são cores mais assim neutras, E a outra obra é do Landscape à Tesseract, de 1913, Joan Cris. Essa obra também ele faz com, sobre a natureza, árvore, Ele coloca mais cores mais intensas, Porque ele, como foi falado, ele gosta, de cores mais intensas. A característica do cubismo. Entre elas, algumas das principais características do cubismo destaca-se utilizações de formas e volumes geométricos, Como foi falado, que eles gostam de estar utilizando, mais para a natureza, de forma mais, intenso, vivido, de forma mais geométrica. Decomposição das imagens em forma geométrica, Que nem foi falado. Então, eles pegam lá, estudam bem, para ter uma decomposição ali das imagens, para ver o que eles, vão estar fazendo, E reconstruções da imagem através dos usos de colagem. Então, eles fazem uma reconstrução, para eles estar iniciando, a obras deles, que também ficam bonitas. A renúncia do uso das perspectiva principal, as tridimensionais, Então, eles usam as perspectivas, das tridimensional também, Cores fechadas, predominância do branco, preto, cinza, marrom e ocre. Então, na verdade, essas cores que eles usam, branco, preto, cinza e marrom, são cores assim, mais umas cores neutras, Eles não são muito de estar utilizando cores muito vivas. Mas ainda tem algum autor tal que gosta, de estar utilizando. E pintura escultórica. Cubismo no Brasil. No Brasil, as primeiras manifestações do cubismo surgiram após a Semana de Arte Moderna de 1922, mas o movimento não teve a mesma força que tinha na Europa. Nenhum artista brasileiro utilizou a essência pura e bruta do cubismo europeu. No entanto, algumas das características desse movimento foram adotadas por Tarsila do Amaral, 1886 a 1973, Anita Malfatti, 1889 a 1964,
Rego Monteiro de 1899 a 1970 e de Cavalcante de 1897 a 1976. Mas destaca-se a importância que o cubismo teve na concepção de outros movimentos artísticos no começo do século XX que tiveram grande repercussão no Brasil, como o concretismo. Então, gente, é isso que eu tenho hoje para passar para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Do meu estágio híbrido, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.